17 de abril de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Pelo menos vocês eu quero que estejam todos muito bem, porque o Brasilzão tá complicada a coisa, hein? Olha que esse governo está desesperado atrás de dinheiro. Já anunciou hoje que para 2025, nem acabou 24, para 2025 vão precisar de mais 50 bilhões para tentarem equilibrar as contas. E como as notícias ruins não param, o FMI já anunciou hoje que no governo do Luiz Inácio, ou seja, até 2026, o Brasil não conseguirá ter superávit. Olha só, o Brasil não vai conseguir fechar um ano sequer no azul. Olha que coisa triste. Por isso o mercado financeiro está como está. O dólar fechou hoje a 5,24 exatamente. E são as notícias econômicas que temos até agora, 16 horas e 45 minutos. Mas a coisa está muito ruim. E se não fosse apenas a economia, poderíamos dizer que pelo menos o Brasil estava tendo opções. Mas não, a situação é econômica e é também social e jurídica. E olha como que a coisa está fervendo, e talvez até porque nos últimos dias as notícias que tomaram conta foram os arquivos do Twitter, foram as manifestações de Elon Musk e também o conflito lá do Irã contra Israel, que já estava tendo um conflito com o Hamas. Tudo isso escondeu um fuxico. Eu vou falar de fuxico, né? Fuxico é bom porque a gente conta nos mínimos detalhes, não é isso? É péssimo, é ruim, mas que é bom, é bom. Tudo começou quando o governo liberou 15 bilhões de reais do orçamento da União para que o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, pudesse conquistar apoio de parlamentares da Câmara dos Deputados sem necessitar especificamente dos trabalhos de Arthur Lira, reduzindo assim a influência de Arthur Lira na distribuição dessas emendas. O Luiz Inácio achou que o Lira nasceu ontem. Caiu do cavalo, porque isto fez com que o Arthur Lira viesse a chamar o Alexandre Padilha de um desafeto incompetente, o que azedou de vez a relação que já era ruim lá com o Executivo, principalmente após a votação da prisão do deputado Chiquinho Brazão. O Arthur Lira ainda avisou aos aliados do Padilha que ele estava brincando com fogo. Olha só, pelas regras do novo marco fiscal, a brecha de aumento aí de despesas para 2024 gira em torno de 15 bilhões e 700 milhões de reais, que agora poderão ser gasto, né, mais cedo, antes mesmo das eleições municipais. E é uma grana muito alta, que poderá ser distribuída entre parlamentares, mas que o governo não quer a interferência do Lira. Muito embora o Luiz Inácio tente manter as aparências, que confia em seu ministro, o fato é que Alexandre Padilha é um morto-vivo no governo hoje. O Lira, que não é bobo nem nada, não costuma bater prego sem estopa, como se diz lá em Alagoas, né? E sabe que sua crítica ao ministro Alexandre Padilha lava a alma dos líderes da bancada, ou das bancadas, que já estão cansados de embromação do articulador político do Luiz Inácio, né? Que inclusive já designou o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, para ser um interlocutor lá na Câmara dos Deputados. E desde então, o Padilha virou um morto-vivo no governo, sem um papel definido. Para não deixar por menos e querer alfinetar o Arthur Lira, o governo então, veja só, resolveu exonerar
Wilson César de Lira Santos, que é primo do Arthur Lira, do cargo de superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conhecido também como INCRA, lá em Alagoas. Ou seja, primo do Lira era o superintendente do INCRA em Alagoas. E o governo do Luiz Inácio mandou botar o cara para fora, aumentando ainda mais o desentendimento, que teve inclusive como pano de fundo a disputa, claro, pelos recursos do orçamento federal, que é o que interessa a todos eles. São 15 bilhões, dando sopa ali, não é isso? Quem também, vejam só, quem também pedia a cabeça do primo do Arthur Lira era o MST, que deflagrou o chamado Abril Vermelho, uma onda de ações de invasões de terras para pressionar o governo pela reforma agrária. Muito bem, a partir daquele momento, todos sabiam que viria uma retaliação maior por parte de Arthur Lira, que tem uma série de CPIs protocoladas pela oposição ao governo em sua gaveta, e que estão lá para serem analisadas na Câmara, e só depende da vontade dele, Arthur Lira, para colocar sob a mesa. Mais cedo do que se esperava, Lira então autorizou ontem o requerimento de urgência do projeto que determina sanções administrativas e restrições a ocupantes e invasores do MST, a propriedades rurais e urbanas. Ora, o Lira sabia que o MST queria a cabeça do primo dele, o executivo realmente cumpriu, mandou o cara embora, o Lira falou, então agora é uma CPI contra o MST, pronto, contra o MST. O texto mira a atuação do movimento dos trabalhadores sem terras, que é historicamente ligado ao PT, e que pedia, então, como eu disse, a cabeça do primo do Lira. E isso acelerou, então, a tramitação proposta, que foi aprovada ontem à noite, para a alegria da oposição, por 239 votos a 111 e apenas uma abstenção. Como todo o troco costuma ser mais pesado, Lira sinalizou a líderes da bancada, ou das bancadas na Câmara, que vai autorizar a instalação de 5 comissões parlamentares, 5 CPIs. O comunicado deve ser, se já não foi nesse horário, oficializado para os 513 deputados hoje, junto com as especificações sobre quais pedidos de comissão serão contemplados. Ele não citou quais comissões seriam anunciadas, mas a gente sabe que existe uma série de propostas, principalmente da oposição, que é o foco do Arthur Lira, porque ele quer dar o troco no Luiz Inácio. Uma dessas CPIs pode ser a investigação sobre, por exemplo, o escândalo de corrupção dos respiradores fantasmas, no qual está implicado o ex-governador da Bahia, Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil do Luiz Inácio. E essas CPIs também passam por instalação de uma investigação sobre abuso de poder dos ministros do Supremo Tribunal, que foi protocolado pelo deputado Van Hatten. Outra comissão aguardada no bojo aí da piora no clima entre Lira e o governo está a CPI do Marajó. Eles querem investigar aquelas acusações e provas que eles já têm em mãos de abusos e tráficos de crianças, Ou seja, além de uma PEC das prerrogativas que freia, que impede a presença de Polícia Federal nas imediações da Câmara dos Deputados. Todas essas CPIs e PECs que estão na lista de preferência da oposição contrariam o Palácio do Planalto, que quis medir forças com Arthur Lira, que já ao final do seu mandato procura apoio dos conservadores, seja lá para o cargo que ele tentará disputar. Além do mais, e pior que tudo, diga-se de passagem,
o presidente da Câmara avisou a lideranças partidárias que pretende realizar uma sessão geral no plenário da Casa, vejam só, para debater a situação dos relatórios do Twitter e as liberdades de parlamentares nas redes sociais. Lira deve acatar um requerimento do deputado Mendonça Filho, que propõe a realização de uma sessão no plenário para discutir a liberdade de expressão e a imunidade constitucional de parlamentares nas redes sociais. O Arthur Lira quer discutir as reportagens que ficaram conhecidas como Twitter Files Brasil, matérias que foram usadas como munição por Elon Musk para criticar aquele ministro lá da corte. Inclusive, ontem, o jornalista Michael Scherenberg e o Glenn Greenwald já participaram de uma sessão na Câmara dos Deputados, numa audiência na Comissão de Relações Exteriores, expondo tudo o que eles sabem. Na audiência, eles falaram sobre os e-mails trocados entre autoridades do Judiciário brasileiro e dirigentes do X, antigo Twitter. A iniciativa de Lira seria uma provocação também ao Supremo Tribunal Federal, após lideranças do Centrão reclamarem da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, independente ao fato de ele ser culpado ou não, mas suspeito de ser um dos mandantes aí da morte daquela vereadora, que eu já não quero mais nem citar o nome. O engraçado é que, como o clima era outro, era começo, como se diz, fim do antigo governo, iria se iniciar um novo governo. Quando o Daniel Silveira foi preso, a Câmara, através do Arthur Lira, não teve o mesmo empenho em querer discutir a sua prisão, já que ele era um deputado federal e tinha imunidade. Mas o momento era outro. Naquele momento havia, aquele risco do Arthur Lira ser processado pelo Supremo. Processos que depois foram extintos pela corte, então mudou o jogo. E fato é que essa história ainda vai dar muito o que falar, porque evidentemente esse assunto dos arquivos do Twitter não está morto, como tem muita gente achando. Ficou todo mundo quieto, ninguém fala mais. Não é que ninguém fala mais. Agora, o jogo é diferente. O Elon Musk sabia perfeitamente que não poderia abrir os arquivos, que aqui no Brasil são considerados privados pela justiça, porque ele, como americano, estaria interferindo numa política de outro país. E isso é proibido lá nos Estados Unidos. Então, o que ele fez? Mandou para os parlamentares americanos, que vão tomar alguma atitude, sei lá qual vai ser, mas fato é que, moralmente falando, o Brasil caiu em desgraça. E diplomaticamente falando, já não existe mais. Tanto é que vai haver agora uma reunião na Comissão de Segurança da ONU, onde o Brasil vai pedir para que a Palestina tenha uma cadeira permanente. Veja se tem cabimento. A Palestina nem um Estado oficial não quis ser, porque lá em 1948 foi oferecido à Palestina a divisão de terras para que se formasse o Estado de Israel e o Estado da Palestina. A Palestina não quis. E agora quer o governo brasileiro, através do Celso Amorim, pedir para que a Palestina faça parte. Ou seja, politicagem barata, politicagem rasteira e que mostra o tamanho da diplomacia brasileira. Fato é que as coisas não estão bem. O governo atual está sendo fritado. Ele só tem a Suprema Corte para defendê-lo, mas também ela não pode defender de tudo, E com o Legislativo, o Luiz Inácio está tendo dificuldades extremas, principalmente agora que precisa urgentemente de dinheiro, sabendo de antemão que para o Legislativo ajudá-lo, também vai querer dinheiro. É o fim do mundo. E olha, cá entre nós, por mais que o Brasil sinta, por mais que o Brasil perca de alguma forma, nesse exato momento, eu torço mesmo para que o governo de Luiz Inácio se estrebuche, se espalhe como ovo quebrado. É assim que eu penso. Quem pensa contra? Quem pensar contra, deixa aí nos comentários. Por hora, meus amigos, esse era o vídeo que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que sim. Deixe os likes. Chamem os amigos para me acompanhar aqui no canal, Se inscrevam. Divulguem o link desse vídeo com seus amigos. E ajudem o canal. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. E
Desejo a vocês todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.